Fala aí, galera apaixonada por construção, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Dicas do Fred. Eu sou o Fred e hoje nós vamos conversar sobre esse porcelanato aqui. Eu vou fazer um vídeo mostrando um pouquinho desse porcelanato e vou dar algumas dicas dentro do processo de instalação, que eu gravei algumas fases do processo de instalação, para que vocês possam entender um pouquinho como é que funciona. Esse é um porcelanato de alto nível da Eliane, é um porcelanato chamado de grandes formatos, é uma peça de 1,20 por 1,20 de alto brilho e eu vou mostrar ele para vocês. Deixa eu mostrar aqui para vocês um pouquinho do apartamento, porque sempre que eu gravo algum vídeo nesse apartamento, como ele está muito chique, o pessoal fica pedindo para eu mostrar, mostra o apartamento, Fred, mostra o apartamento. Então deixa eu mostrar um pouquinho aqui para vocês o apartamento. Estou dentro da sala, tá? Apontando aqui para essa ilha úmida. Eu estou do lado aqui do que vai ser a área de refeição. Aqui a gente tem um rebaixo italiano, uma torneira monocomando para água quente e água fria, tá bom? Um corte em diagonal ali, se eu não me engano 75 graus, dando um charme todo especial nessa peça. Um painel em porcelanato aqui, a gente tem aqui também uma parede que foi feito um acabamento com pastilha espelhada, uma iluminação decorativa muito bacana. Iluminação da cozinha aqui também bem interessante, muito intensa e muito eficiente. Cooktop instalado, coifa que na verdade vai trabalhar como depurador também já instalado. Aqui ainda vem móveis, ó. Aqui vem uma geladeira, painel de madeira desse lado, móveis em toda essa área que não está revestida. Área de serviço. Aquele ponto que era um banheiro virou um home office. Vão colocar uma porta de vidro da Versatic, que é um modelo muito interessante. Olha que iluminação bacana aqui nesse teto. A gente tem um rasgo de luz com um pendente com uma luminária central que cuida da sala de estar, né? E a área de jantar ainda tem esses 3 pontos de iluminação. A iluminação de fora também já está instalada. Ali também tem um sistema de som que é Bluetooth. Vou deixar o vídeo aí no card, nos comentários e tal, na descrição do vídeo, para vocês virem como é que faz a instalação desse tipo de sistema de som. Deixa eu dar um último passeio aqui dentro. Estou entrando na área de circulação. Uma iluminação aqui, um móvel para roupas de cama e de banho. Esse aqui é o quarto. São 3 suítes, tá, gente? Essa aqui é a suíte da filha, né? Iluminação bacana também. Um móvel aqui quase finalizado. Um banheiro com revestimento decorativo hexagonal no fundo. 2 paredes revestidas no box, o restante só com pintura. Teto com moldura. Deixa eu dar a volta aqui para passar para os outros ambientes. Deixa eu tentar não me estender muito. Vou entrar aqui na suíte master. Revestimento em parede decorativa no fundo, acompanhando o piso com madeirado. Esse box vai até o teto. Revestimento madeirado que vai da parede ao chão até a soleira de saída, que é uma baguete, uma pequena baguete. 2 paredes com revestimento 3D, nicho. Mais uma vez aqui um sistema de iluminação também muito bacana, uma luminária central, 4 spots aqui direcionados para o armário de roupas, um pendente para cada lado da cabeceira da cama. Piso foi feito com vinílico, tá aqui, ó, só falta passar um pano para ele ficar legalzinho, mas ele está bem limpo já, não tem nenhum resíduo em cima, é só poeira que a gente tem nesse piso. E a gente tem um quarto de hóspedes, também uma iluminação muito bacana. No quarto de hóspedes tem um móvel projetado, mas ele não vai ser feito agora, né? E um último banheiro também com uma parede de fundo com revestimento hexagonal. Um nicho e 2 revestimentos. Um box à altura padrão de 1,90 m. Uma bancadinha com pedra branca sintética. E vamos voltar ao porcelanato, né? Que na verdade a gente está aqui para falar do porcelanato. Esse aqui foi o porcelanato que a gente instalou. Vocês vão ver no vídeo na sequência que a gente começa por lá. Eu vou mostrar para vocês a fase de limpeza e a instalação da primeira fileira de pedras para vocês, onde eu dou algumas dicas, tá? Aqui a gente não pôs a finalização do rodapé ainda, porque vai ter um painel aqui, ó. E aí o rodapé vai ser encostado no painel. Ele não vai ficar... Não é o painel que vai ser cortado, e sim o rodapé. Melhora o acabamento. Tá bom? Então esse porcelanato é 1,20 por 1,20. A gente cortou a primeira faixa com 60 por 2 motivos. Primeiro, melhor aproveitamento da pedra. E segundo, para ter essa pedra inteira bem nessa linha aqui, ó. Para ter essa pedra inteira bem na divisa entre a sala e a varanda gourmet, onde vai ter uma mesa com espaço de jantar. Olha que chique ficou esse... Tira aqui para mim, pintor. Esse canal de água aqui, olha que chique ficou. Tem revestimento até lá dentro. Aqui tem revestimento, deixa eu mostrar para vocês aqui, aqui e aqui. Tem um revestimento porcelanato, corte 45 graus. E o ralo tá aqui, ó. E o ralinho mesmo tá aqui. Esse ralo vai ser trocado por um ralo tipo clique, né? Que a gente clica aqui, ele sobe. Mas na verdade a parte superior dele não vai ter nem função, porque a água entra por aqui, ó. Tá? A água entra pela lateral aqui onde está a minha mão. Legal? Revestimos também aqui
a churrasqueira. A equipe de marmoraria fez uma guarnição, colocou o balcão, falta terminar o móvel embaixo para poder esconder aquele corte ali, ele vai ser finalizado com madeira. Vou mostrar agora para vocês como que foi o processo de instalação aqui, principalmente essa primeira etapa que a gente gravou para dar algumas dicas aqui que são muito importantes. E aqui a equipe já está preparando o ambiente para a instalação do porcelanato. Isso aqui é uma sala bem ampla de um apartamento de 118 metros quadrados que a gente está fazendo a reforma. Conceito aberto ali para a varanda gourmet com o piso que a gente nivelou. A varanda gourmet tem uma abertura de 3 metros. Aqui a gente tem uma ilha que vai ficar entre o ambiente de sala e o ambiente de cozinha. As paredes da cozinha que ficarão visíveis já estão revestidas, o restante é área de móvel. Essa parede tem um painel também muito bacana. E a gente vai começar com porcelanato ali daquele canto. Então, a primeira dica é verificar o contrapiso e a segunda dica é verificar a peça. Vou verificar o contrapiso com vocês aqui comigo, vem lá. Então aqui eu vou colocar uma régua, eu estou usando uma de 2 metros, poderia ser uma maior. E aí eu vou encostar ela no contrapiso. Tá bom? Agora, você consegue perceber através aqui da régua no contrapiso que ele está bem plano, nesse sentido, né? Muito importante fazer uma verificação nas duas perpendiculares. Pega daqui, ó. Nas duas perpendiculares ele está legal. E aí a gente faz uma verificação também cruzada. Tá vendo aqui, ó? Uma verificação cruzada. Ele está bom aqui também. E aí eu vou verificar agora desse jeito. E aqui ele também está bom. Tem uma variaçãozinha aqui que não chega a dar nem 1 milímetro. Então, esse contrapiso está ok. Agora eu vou mostrar para vocês aqui a verificação que a gente também tem que fazer na peça. Antigamente, as cerâmicas, os porcelanatos, os pisos de um modo geral, tinha a possibilidade, durante o processo de forno, de dar uma curva, de fazer uma curva nesse sentido. De fazer uma curva nesse sentido, ou então uma curva nesse sentido. Essa peça precisa ser verificada. Por que eu tenho que verificar essa peça? Porque de acordo com a curva, se tiver curva aqui, de acordo com a curva eu vou escolher uma desempenadeira dentada com dente maior ou menor. Vamos verificar aqui? Então eu vou colocar para vocês aqui. Ó, aqui em cima. Acho que a câmera está pegando legal, né? Daí dá para perceber que esse revestimento, esse porcelanato 1,20 por 1,20 não tem curva. Agora eu vou verificar na diagonal. Aqui na diagonal também eu percebi, ó, tá legal a posição? Sim. Tem uma pequena variação aqui, ó. Essa pequena variação, se muito, dá 1 milímetro. Então, esse tipo de variação não atrapalha tanto na colocação do piso. Ela está com uma variação pequena. E vou dizer mais para vocês, pelo tamanho da peça até me surpreendeu. A peça está muito boa, o contrapiso também está muito bom. Então o que vai acontecer? Por que eu fiz essas duas verificações? Para ver se eu preciso regularizar o contrapiso. Eu vi o contrapiso e olhei para a peça para ver qual é o tamanho do dente da desempenadeira dentada que eu vou utilizar. Eu vou começar a aplicar a argamassa no chão de lá para cá. Vou utilizar essa desempenadeira. Ela tem um dente de 12. Eu vou preferir usar ela porque eu percebi que tem algumas peças lá com uma pequena curvinha. E essa daqui me dá um pouquinho mais de margem para poder garantir o contato total da argamassa com o fundo da peça. Vai aplicar essa desempenadeira aqui, vai ser utilizada para aplicar a massa no chão. E a outra desempenadeira com os dentes de 8 milímetros vai ser utilizada para aplicar a massa no fundo da peça. E aí a gente consegue, fazendo um processo de arraste, fazer com que a peça fique com 100% de contato. Então eu vou começar aplicando essa massa, daí eu vou aplicar a massa na peça e vou pedir para vocês aguardarem comigo para a gente poder fazer a colocação dessa primeira fileira aqui gravando para vocês. E agora eu vou mostrar para vocês aqui a aplicação da argamassa no fundo da peça. Bem fácil. Com a própria desempenadeira eu pego a massa e vou trabalhando aqui a aplicação dela no fundo da peça.
Eu só fiz o enchimento, agora eu vou fazer o ajuste dos cordões. Vocês observarem que eu retornei aqui onde ficou um pouquinho de falha, porque não pode ter esse tipo de falha. Retirei os excessos de argamassa e vou com essa peça para fazer a instalação da primeira. Dá até uma emoção fazer a instalação da primeira peça num apartamento como esse, uma peça bacana como essa. Então vamos lá, acompanhem comigo até o final que vocês vão ver como vai ficar legal. Aqui eu já encostei a primeira peça no lugar, encostei ela com mais ou menos 1 centímetro de distância do lugar que ela tinha que ficar e pressionei ela apertando. Então ela já fez um 100% de contato. Vou finalizar a pressão dela aqui com a marreta e vou mostrar um detalhe muito importante para vocês, que eu já vou dar uma dica agora, para prevenir o problema de desemplacamento de peça, que é quando a peça começa a soltar. Principalmente isso acontece muito quando é laje, bate sol, toma chuva, mas pode acontecer em apartamento também. Bom, a peça já está instalada, está na posição. Aqui na filmagem eu acredito que não dá para perceber, mas aqui a gente tem, ó, não sei se pelo cabo da marreta você consegue ver, aqui tem uma linha. Pega alguma coisa branca, Kaique, para eu colocar aqui um pedacinho de papelão, uma placa de drywall, alguma coisinha branca que eu consiga mostrar para o pessoal aqui. Mas aqui tem uma linha, que é a linha do laser, que está marcado aqui bem no vinco do piso, e aqui também. Então eu já fiz, aqui, ó. Acho que aqui vai ficar mais fácil para vocês poderem ver a linha. Então aqui eu coloquei já o revestimento de acordo com o alinhamento do laser, e lá no fundo também, ó. Ele está bem certinho. Esse nível laser também me oferece esquadro, então com ele eu consigo fazer a abertura. A peça está instalada. Qual que é a dica que eu quero dar para vocês aqui logo de cara, e eu vou reforçar essa daqui mais para frente. Aqui na borda lateral, dá preferência aqui, ó, nesse pedaço aqui, ó, que é, aqui eu estou deixando mais ou menos uns 8 milímetros de abertura. O revestimento que vai fazer o rodapé tem 12. Então mesmo que eu trabalhe com a argamassa bem fina no rodapé, ainda vai ficar uma folga. É importante deixar uma brecha aqui, uma pequena abertura, porque existe uma necessidade de dilatação do revestimento, e ele costuma trabalhar jogando as tensões para os cantos no revestimento. Então se a gente encher aquele pedaço ali com rejunte acrílico, o rejunte acrílico é muito duro, aumenta a probabilidade de desemplacar a peça no meio. As peças que estão coladas precisam de espaço para dilatação. Não tem espaço, ela acaba desemplacando, soltando peça no meio. Então a primeira grande dica aqui, depois de tudo que eu já falei com vocês, é: não faça esse preenchimento. Faz o rejunte dele sem preencher aqui. Fred, mas a argamassa é flexível. Ok, a argamassa é flexível. Então se acabar ficando um pouco de argamassa, o perigo é menor. Mas se você deixar aquele espaço aberto é melhor, não tem problema, porque o rejunte depois vai fazer o fechamento do rodapé com o piso aqui, nessa quina. Quando entrar o rejunte do rodapé, ele vai fazer o acabamento final, e você não vai ficar vendo esse buraco, ele vai esconder completamente com o rodapé mais o rejunte. Deixa essa abertura, ok? E agora eu vou usar o espaçador tipo clipe da Tortag de maior resistência, que é esse mais largo aqui. Outra dica importante que tem que ser seguida à risca na colocação de grandes formatos.
A argamassa, especificamente fabricada para colocação de grandes formatos, tem algumas características, assim como piso sobre piso e outras argamassas tipo a C3. Mas essa argamassa que é feita para colocar grandes formatos, assim como outras, tem essa característica. Qual que é a característica? Preparou a argamassa com a quantidade certa de água. Na embalagem vem especificando, normalmente varia entre 3,5 litros e 4 litros, 4 litros e pouquinho. Preparou a argamassa dentro de um balde com misturador mecânico ou num caixote, como a gente está usando aqui. Depois que você prepara a argamassa, você vai deixá-la repousar por uns 10 a 15 minutos. Existe um processo químico de endurecimento dessa massa que acontece nesse primeiro tempo. Então os fabricantes, leia a embalagem, mas a maioria dos fabricantes vão dizer isso para você. Prepara a argamassa, deixa ela repousar por alguns minutos. Depois você mexe ela de novo. Na hora que você for mexer ela de novo, você vai perceber que ela está muito mais dura do que quando você acabou de misturar. Não precisa adicionar água. Mexe ela daquele jeito mesmo, ela volta à consistência original, porque esse endurecimento é por um processo químico e não por secagem. E aí você começa a utilizar. Utiliza essa argamassa no máximo em 2 horas. Aqui eu estou utilizando ela em 25 minutos, mas utiliza ela no máximo em 2 horas após essa segunda mexida. 25 minutos, que é o que eu estou utilizando para consumir essa argamassa. Junto com os primeiros 15 que eu deixei ela de repouso, a gente está falando aí de 40 minutos mais ou menos. Se você conseguir consumir essa massa no prazo de 1 hora, é melhor. Mas as fabricantes normalmente garantem que em 2 horas você pode consumir ela. Por quê? Porque essas massas, elas não são apenas uma cola cimentícia como a argamassa convencional, a C1 ou mesmo a C2. Elas têm aditivos que servem para a elasticidade da massa, para o endurecimento mais rápido da massa e para que a massa tenha uma pega melhor no fundo da peça. E esses aditivos, eles depois de umedecidos, depois de encharcados e processados, eles começam a trabalhar e eles vão perder o efeito deles ou diminuir o efeito deles depois dessas 2 horas. Então procura seguir rigorosamente essa orientação. Cada fabricante tem uma orientação específica, mas a maioria delas vai ter essa variação. 2, 3 horas, 5 a 10 minutos depois de mexer ela a primeira vez, depois o consumo total em 2 ou 3 horas, e aí o próprio fabricante vai te dizer quanto tempo você deve levar para liberar para o tráfego. Tem argamassa, a Fortaleza fabrica uma da Overcall, por exemplo, que te libera o tráfego depois de 4 horas, mas a maioria delas 72 horas ou até mais. Nós estamos usando agora da Ceramfix, é uma argamassa muito boa, primeira vez que eu uso, estou gostando bastante dela. Mas você pode escolher qualquer marca desde que a marca dê a garantia de que aquilo serve que aquela argamassa serve para grandes formatos. Ok? Vou finalizar essas peças aqui. Essa daqui foi o que a gente conseguiu colocar agora antes de almoçar. Faltava meia hora para a gente almoçar. Eu comecei a colocar a primeira peça, estou acabando ela aqui agora na hora do almoço. E aí depois do almoço a gente vai dar sequência na colocação desses revestimentos. Acredito que dê para colocar essa sala aqui hoje, ou quase toda ela hoje, para amanhã a gente poder já fazer o rejunte, colocar os rodapés, deixar tudo finalizado e empapelar para poder continuar os trabalhos. Ok? Segura com a gente.